Boa tarde, pessoal. Jean, tá me ouvindo bem? Oi, boa tarde, professor. Como vai, Jean? Bom te rever. Tudo bem. Bom te rever também. A professora Ana Torresan já chegou ou não? Acho que ainda não. Pessoal, chegou a professora Ana aqui, ó. Já estou vendo ela. Professora Ana, nos Cheguei. ouve bem? Ai, ouço. Olá, boa tarde. Tudo bem? Também está aqui. Tudo bem, Flávio, Jean? Bem-vindos ao primeiro Prosa Legal com filosofia. A Mi tá aí. Mi. Oiê! É que você tá como Isadora. Ah, que delícia, amei, adorei. Por que eu tô como Isadora? Boa pergunta. Vou esclarecer. Boa tarde. Oi, Rê. Professora Renata, tudo bem? Tudo jóia? Oi, meninos e meninas. Vocês estão Queridos, bem? queridas, bem-vindos todos e todas. Que alegria ter vocês aqui com a gente nesse primeiro encontro. Ó, tá bombando. Oba, que delícia! Pessoal, como o nosso encontro ele tem um horário curto, é 1 hora apenas, eu vou passar as honras para a apresentação do nosso querido Jean, nosso ex-aluno, grande defensor público, mestrando no Mackenzie, para a Ana Torresan. Enquanto isso, vou colocar no chat o link para que vocês entrem, pessoal, e coloquem o nome de vocês no formulário Google. Não que a presença seja obrigatória, mas para a gente poder depois solicitar as horas. Tá bom, turma? Então, eu vou sair do vídeo, estou escutando vocês, enquanto a professora Ana Torresan apresenta o Jean, eu vou colocando o link aqui. Tudo bem, Ana? Feito. Então, tá bom. Vamos Jean, lá. bom trabalho, uma alegria te rever, professora Michele, professora Renata, e vamos em frente. Obrigada, Flávio. Com a palavra. Obrigada, Flávio. Ana Torresan, vou te colocar também como anfitriã, tá bom? Isso significa... Agora eu não sou mais Ana Torresan, mudei de nome, ó. Isadora Pompeu. Isadora Pompeu. É. Todo grande nome tem um pseudônimo na história. Pois é. No caso é minha filha. Adorei. Vou colocar você, Isadora Pompeu, como anfitriã para poder aceitar as pessoas caso eu não veja alguém. E onde eu faço? Não me abandona, Flávio. Meu Deus, tá começando. Você devia pôr a Michele, que manja essas coisas, Michele, Paranauê todos. Então, vou retificando a professora Michele. Tá bom. Ela é minha amiga, ela não briga comigo. Pode passar para ela. Então tá bom. Jean, boa palestra, Jean. Obrigado, Flávio. Deixa eu apresentar, então. Obrigada, Flávio. Gente, primeira coisa importante, a alegria de ter vocês aqui conosco. É um grupo de professores que começou essa ideia de uma maneira muito informal, até agora virar o projeto integrador. Nesse projeto estão a professora Michele, professor Flávio, professora Renata, eu, Ana Torresan, não Isadora Pompeu. Isadora Pompeu é minha filha. E o professor Chalito e a professora Márcia Alvim. Muitos desses professores são professores de vocês, na primeira, na segunda ou na terceira etapa do curso de Direito. E vai ser todas as sextas-feiras, das 5 às 6. A primeira sexta-feira é hoje, 25 de setembro, e a última sexta-feira, não tem feriado, porque eles foram antecipados, é dia 20 de novembro. O que a gente totaliza aí 9 encontros, sempre das 5 às 6, e cada encontro com um tema que é do mundo da arte, do mundo da filosofia, do mundo da cultura. E hoje nos dá a honra da casa, porque já é da casa, o Jean Carlo Vai, vou ler o currículo do Jean aqui, tá, Jean? Aquele currículo que você tinha me passado. O Jean é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é pós-graduando em Direito da Criança e do Adolescente pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. É pós-graduado em Direito Penal e Criminologia pelo ICPC,
é mestrando agora mestrando pelo Mackenzie em Direito Político e Econômico, é professor de Direito da Criança e do Adolescente de Criminologia no curso SEI e no curso Popular de Formação de Defensores e Defensoras Públicas, diretor administrativo, coordenador do boletim do IBD-CRIA, que a gente está lá com ele. Ele faz parte agora, junto com a gente, que nos dá uma alegria muito grande, a minha, a professora Michelle, ele faz parte do CRIADIR-MAC, que é o nosso grupo de pesquisa, e ele é meu sobrinho postiço, né? Ele é sobrinho de um amigo meu, que é mackenzista, que a gente estudou junto, que é meu compadre, que eu nem sei se está aqui, porque eu mandei a mensagem, falaram que iam estar todos os ex-mackenzistas, Tiranossauro Rex da minha turma, vamos ver se eles vêm. E é uma grande alegria, Jean, ter você com a gente. Tá? A palavra é sua, o Jean vai falar sobre Olhos que Condenam. Ele já teve a oportunidade de estar com a gente lá no Mackenzie falando desse tema no projeto integrador em 2019, quando o projeto estava presencial, e foi um sucesso. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso hoje também. Tá com a palavra, Jean. Bom, muito obrigado, Ana, pela apresentação. Muito obrigado também ao professor Flávio pelas considerações que fizeram e as demais professoras também, a Michele, a professora Renata, que eu não conhecia ainda. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Como a professora Ana já falou, eu tive a oportunidade de, no ano passado, estar presencialmente com o grupo e gostaria muito de, novamente, poder estar presencialmente com vocês, mas já que os problemas aí a pandemia impossibilita essas condições, tudo bem, é o que a gente tem, e até acho que temos como tirar algo positivo disso, né? Porque, afinal das contas, conseguimos aí ter um número bastante grande de pessoas junto com a gente. Então, temos pontos positivos sempre de todas as coisas. Gostaria só de pedir, por gentileza, se tiver gente com o áudio aberto, para que feche aí, só para não ter qualquer tipo de interferência, coisa e tal. Eu vou colocar aqui para vocês no chat 3 textos que eu acho que valeriam a pena, tá? Indicações que eu quero fazer para vocês de leitura. Então, um deles é um livro do Erving Goffman, que se chama Estigma. O outro é um livro do Augusto Thompson, chamado Quem são os Criminosos. E o outro é um artigo do Juarez Cirino dos Santos, chamado Discurso sobre Crime e Criminalidade. São 3 textos muito interessantes, que têm pertinência com o que a gente vai tratar aqui agora, todos eles disponíveis aí na internet, então, para vocês fica mais fácil de acessar. Bom, falar sobre essa minissérie Olhos que Condenam é algo muito significativo, porque quem não assistiu ainda, né, essa minissérie, recomendo vivamente que o faça, porque se você não termina de assistir essa minissérie revoltado, né, com o sistema, ou triste, ou, né, é muito difícil que isso aconteça, né? Eu mesmo, quando terminei de assistir a série, estava ali cheio de um sentimento ali, né, que era um mix de tristeza com revolta, com angústia, né? E eu precisava participar de um momento como esse, por exemplo, para compartilhar minhas impressões. E agradeço muito aí a Ana pelo convite. Antes de mais nada, é importante a gente pontuar que essa minissérie, que tem esse nome, Olhos que Condenam, na verdade, ela é uma tradução alterada, né? O nome original, né, se nós traduzíssemos ao pé da letra, seria Quando Eles Nos Veem. Né? E por que seria, né, uma interpretação literal, do meu ponto de vista, seria até mais adequada, seria até mais interessante que tivesse sido feita? Porque a ideia que essa minissérie buscou escancarar é justamente o racismo estrutural que está por detrás da atuação do sistema. Né? Quando eu falo sistema, eu falo de todo o sistema de justiça. Então, eu falo de promotoria, de polícia, de magistratura, né? Todo o sistema de justiça envolvido. Então, quando os negros são vistos pelo sistema de justiça, essa seria a forma pela qual os negros costumam ser tratados. Então, mais do que Olhos que Condenam, mais do que simplesmente fazer uma crítica ao judiciário em relação a eventuais julgamentos sem provas, nós temos aqui um julgamento que ele é feito com um viés, né, com uma forma enviesada de analisar. É um julgamento feito de pessoas de carne e osso, e não pessoas hipotéticas. E essas pessoas de carne e osso são jovens
negros de classe social baixa, um deles, inclusive, muçulmano. Então, a gente tem aí um grupo de pessoas de características, né, de grandes vulnerabilidades que chamam a atenção por conta disso. Isso que acontece nos Estados Unidos é importante a gente debater, né? Tivemos alguns exemplos bastante significativos ali, o caso mais emblemático do George Floyd, que foi aquele rapaz negro que, no meio de uma abordagem policial, foi morto através de uma operação truculenta da polícia, que, no meio ali da operação, o guarda teria colocado o joelho no pescoço do cidadão, teria sufocado ele, né, teria morrido, mas não é o único caso. Os Estados Unidos teve alguns outros casos bastante recentes, como, por exemplo, o caso do Jacob Blake, que teria sido também morto por conta de um abuso policial. Vocês devem ter visto, talvez, aí na internet, um rapaz que teria sido abordado no trânsito, né, teria sido abordado. Quando ele abria a porta para sair do veículo, ele foi alvejado por diversas vezes. E vários outros casos também, como Breonna Taylor, Kenneth Walker e outros que eu fiz questão de anotar aqui. E é importante a gente debater esses casos dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente não consegue debater os casos do Brasil. Eu não sei o que acontece, mas a gente tem algum tipo de bloqueio, que quando a gente vai debater casos do Brasil, a gente costuma justificar de 1 milhão de formas diferentes. Tá, mas o fulano estava furtando. Ah, mas se fosse inocente, estaria em casa estudando. Ah, mas o que estava fazendo nesse momento aí na rua, se era o momento de estar na escola? A gente sempre cria vários tipos de justificativa. Mas no Brasil, nós temos vários casos que nós poderíamos utilizar aí para fazer um paralelo. Né? Só para pegar um caso de alguém que foi acusado injustamente e que teve condenação e chancela e tudo, né, todas as contraprovas que são realizadas demonstram pela inocência do sujeito, a gente pode citar o caso do Rafael Braga, aquele cidadão que teria sido preso com uma garrafa de pinho-sol, né, que inclusive nas decisões judiciais que vieram posteriormente, chega-se a dizer sobre a capacidade ou não do pinho-sol ser inflamável, né, um bagulho que chega a ser bastante bizarro. Mas sem falar só de pessoas que são acusadas, nós também temos as nossas vítimas, né? Então, citando algumas pessoas, nós temos o menino Lucas aqui de Santo André, que permaneceu um tempo desaparecido. Depois, pelo que aparentemente ficou aí retratado, ele teria sido colocado dentro de uma viatura por alguns policiais, roupas deles foram espalhadas perante a cidade, encontraram o menino morto dentro de um lago. A gente tem a menina Ágata, aquela que aparece ali com a roupa da Mulher Maravilha, que foi morta também no Complexo do Alemão, sem ter qualquer tipo de envolvimento com qualquer tipo de criminalidade, ainda que isso, do meu ponto de vista, não seja justificativa nenhuma para sair atirando em crianças. Né? Temos o caso do menino João Pedro, também lá no Complexo do Salgueiro, que também foi morto dentro da sua residência por conta de uma abordagem policial. Enfim, temos vários casos que nós podemos citar aqui de vítimas de crianças, de adolescentes, de jovens negros que são ou injustamente condenados ou por conta de uma política racista, classista e que vê, na verdade, no outro, exatamente um outro e não a possibilidade de um reflexo de si mesmo, aquele que deve ser exterminado, aquele que deve ser desumanizado. Quando nós temos aí algum menino negro que morre, pouco se comenta na TV, pouco se fala na mídia, muitos acabam justificando, ele não devia ter furtado chocolate, ele não devia ter tentado pegar a arma lá do fulano, como, por exemplo, aconteceu com aquele rapaz Pedro, que teria tentado, supostamente, pegar uma arma do segurança lá no shopping do Extra da Barra da Tijuca, e que claramente se verifica no vídeo que ele tinha algum problema psiquiátrico, e mesmo assim ele foi agressivamente imobilizado, inclusive também veio a óbito em razão de sufocamento. Né? Quando acontece isso, pouco se debate. Mas, em contraprestação, quando nós temos alguém branco, proveniente de classe alta, principalmente alguém que está aí com nome na mídia, alguém que tem poder aquisitivo maior, nós temos um viés totalmente diferente. Então, se a gente pode citar aí, por exemplo, a filha da atriz Glória Pérez, que foi, né, assassinada, realmente nós temos uma situação que nós não podemos fechar os olhos, né? Ela foi assassinada, isso é grave. O que aconteceu com a situação? Não só isso permaneceu
no debate durante muito tempo, como isso foi, inclusive, utilizado de mote para uma criação de uma lei extremamente importante no nosso contexto atual, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Uma lei que veio com um discurso de tentar acabar com delitos de tal estirpe, de tentar aumentar penas para tentar desmotivar as pessoas a cometerem delitos, de fazer com que a criminalidade fosse reduzida, e tudo demonstrou que, na verdade, essa lei ela trouxe exatamente o contrário. Se nós tínhamos um patamar que se considerava de criminalidade alta naquele momento, o que nós tivemos, conforme pesquisas apresentadas pela Federal da Paraíba, no ano de 2019, uma constatação que nos últimos 30 anos nós tivemos um aumento da população carcerária em 900%. 900%. Né? E ninguém, eu acredito, que se sinta mais seguro por conta da existência dessa lei. Muito pelo contrário, na verdade a gente vê na mídia cada vez mais uma reiteração de que nós vivemos numa sociedade que cada vez é mais agressiva, cada vez é mais violenta, que as pessoas têm medo de sair da rua e que pleiteia, portanto, penas mais altas, dificuldade de progressão de regime, novas tipificações criminais, e isso tanto de um ponto de vista de, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas assim, tanto de pessoas que se alinham mais à direita, quanto pessoas que se alinham mais à esquerda. Né? Então, nós temos tanto pautas de pessoas que pedem maiores criminalizações, maiores dificuldades para pessoas progredir regime ou conseguir benefícios dentro da penitenciária, para pessoas que tiveram algum envolvimento com tráfico de drogas, com roubo, com latrocínio e tudo mais, como pessoas que também buscam criminalização e aumento de penas para pessoas que se envolveram em homicídios praticados contra mulheres, até a criação do feminicídio, criminalização da LGBTfobia por uma questão esdrúxula, em que o STF fez uma colocação de analogia ao crime de racismo, ou seja, jogou o princípio da taxatividade no lixo, né? Ainda que eu realmente acredite que a população LGBT tenha que ter uma atenção a mais do governo, ainda que eu acredite que a mulher precise realmente de uma atenção mais do governo, o que os políticos reiteradamente discutem e colocam na cabeça de todo mundo é que a resposta vai ser dada a uma canetada por meio de uma legislação penal, como se isso realmente, um milagre, pudesse mudar a vida das pessoas. Agora, debater gênero, por exemplo, nas escolas, debater essa questão de sexualidade, isso com certeza está fora de questão, isso ninguém quer debater, porque afinal das contas isso dá muito trabalho, isso daí não é tão interessante. Enfim, não é estranho que muitos políticos, para tentar se eleger, acabam levantando algumas pautas no sentido de que a criminalidade é muito alta, que os defensores dos direitos humanos só pensam em defender bandidos, que ninguém se preocupa com a vítima, E aí, quando esses fulanos são eleitos, cadê o projeto de lei que é feito para proteger a vítima? Né? Então, é um discurso que é feito, que é alimentado aí durante todos esses últimos anos, simplesmente para que alguns ganhem em cima dessa situação de miséria, dessa situação de miserabilidade que a sociedade como um todo se vê, para conseguir se eleger, para conseguir voto, para conseguir mais poder. E quando chegam naqueles locais, tudo que tentam fazer é simplesmente colocar mais gente no sistema carcerário, ao invés de tentar reduzir a criminalidade como um todo. Você tem ali o caso do menino Bernardo. Quem é menino Bernardo? É um menino que foi vítima de maus tratos, chegou a dizer, inclusive, para o Ministério Público que estava sendo vítima de maus tratos, pouco se foi feito, de fato é um caso de desleixo, mas quem era o menino Bernardo? Era um menino branco, proveniente de uma classe social relativamente bem vista, né? Estamos falando aqui de duas pessoas que foram vitimadas, duas pessoas de uma classe social relativamente bem vista, brancas, mas também estou falando sobre pessoas nessa mesma condição social, até melhor, que em processos em que eram réis, tiveram tratamentos totalmente distantes com os demais. Então, a gente pode mencionar o caso do Thor Batista, né, o filho do Eike Batista. O rapaz se envolveu num acidente que matou um ciclista, e ainda que se pudesse discutir se houve ou não um dolo eventual, claramente houve naquela situação, pelo menos pelo que nos trouxe a prova. Claro que a gente não pode falar com certeza sem ter acesso às provas dos autos, mas nós podemos presumir que houve ali uma situação de, pelo menos, culpa, né? Homicídio culposo, tudo bem, a pessoa de repente não quis matar a pessoa, mas ele matou uma pessoa, ele estava em excesso de velocidade, né? E a pessoa foi absolvida.
Outra pessoa que a gente pode citar, o jogador de futebol Edmundo, né? Mais uma vez, uma pessoa famosa, endinheirada, branca, que estava dirigindo um veículo sobre o efeito do uso de entorpecente, né? No caso, bebida alcoólica. E esse cidadão também foi absolvido, após constatar que não houve uma perícia exatamente para determinar quanto de álcool que tinha no sangue dele, coisa e tal, né? E eu estou dizendo que esses tipos de cuidados não devem ser tidos quando nós estamos no processo criminal? Não é isso que eu estou falando. Eu estou querendo mostrar para vocês que existe um julgamento, 2 pesos, 2 medidas, quando nós estamos falando tanto de alguém que está sendo acusado, tanto de alguém que está sentado no banco dos réus, quanto alguém que foi vitimado, quanto alguém que está colocado ali, ou simplesmente nas estatísticas, ou nas páginas, ou na manchete principal do jornal, como sendo uma grande catástrofe, uma grande coisa que tivesse acontecido. Aqui no caso do Olhos que Condenam, nós temos claramente esse tipo de visão. O que nós temos? Nós temos um grupo de jovens que estavam, de certa forma, fazendo arruaça no parque, ou pelo menos muitos deles estavam fazendo arruaça no parque. Alguns deles nem isso, né? Então, pegando, por exemplo, o exemplo do Corey Wise, que teria sido aquele menino que estava ali na lanchonete e que, de repente, só voltou ali para a delegacia para tentar ajudar o amigo e que, na verdade, ele acabou sendo julgado e condenado e cumprindo pena como se adulto fosse, né? Então, nós temos ali uma situação onde estavam tendo ali algumas arruaças, alguns não estavam fazendo isso, coisa e tal, e uma moça branca que estava realizando ali seus exercícios no Central Park, foi brutalmente estuprada, sofreu graves violências, não chegou a morrer, pelo que eu pesquisei aí depois, mas chegou a ficar em coma, com sequelas pro resto da vida. Então, de um lado, você tem o estereótipo daquela pessoa que precisa ser protegida. Então, você tem uma mulher branca que foi lá realizar os seus esportes. Se eu não me engano, ela era uma empresária. Então, isso mobilizou, de certa forma, a mídia a tentar dar uma resposta àquele crime bárbaro que foi praticado contra ela. E, do outro lado, a gente tinha um monte de pessoas que eram justamente o público-alvo do sistema de justiça, né? Não é demais lembrar que, muito embora os dados do IBGE coloquem que a população negra no nosso país é 51%, nós temos um índice muito maior de pessoas negras presas do que de pessoas brancas, né? Segundo dados do DEPEN, salvo o melhor juízo, nós temos cerca de 64% de pessoas que se autodeclaram pretas. Né, melhor dizendo, que se autodeclaram negras, porque a gente coloca aí tanto os pretos quanto aqueles que se chamam de pardos. Sendo que, na verdade, nós temos uma situação em que todos cometem crimes, né? Principalmente alguns crimes como o tráfico de drogas, que não escolhe nem cor, nem classe social, todo mundo pratica esse tipo de crime, mas alguns são processados e presos como se traficantes fossem, ainda que simplesmente estavam na posição de usuários no lugar errado, e outros estavam com uma grande quantidade de entorpecente no avião da FAB, ou então no helicóptero, e nada acontece com eles, muito pelo contrário, na verdade, quem acaba sendo suspeito é o motorista, né, o piloto, enfim, né, nada acaba acontecendo com essas pessoas. Mas voltando aqui ao assunto que eu estava falando, nós temos aí uma situação em que um monte de pessoas relacionadas com o mesmo fenótipo dessa clientela preferencial do sistema estava ali diante dos policiais, estavam ali na delegacia para prestar seus esclarecimentos e dar seus depoimentos. Não é demais lembrar também que há não muito tempo atrás, nós tivemos, aqui em 2013, né, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, nós tivemos um documento feito pelo capitão da PM que dizia da indicação para que os policiais realizassem uma abordagem, focando a sua abordagem em transeuntes, em veículos, em atitude suspeita, dirigindo esse tipo de abordagem para pessoas negras. Não muito longe também, nós tivemos a citação aí daquela juíza da primeira vara do Paraná, né, que teria, para motivar a razão pela qual ela estaria vinculando aquele réu a uma organização criminosa, feito menção à sua raça, né, como se isso tivesse algum tipo de relação. Então, né, nós temos uma situação peculiar. O que aconteceu com esses meninos quando eles estavam lá na delegacia? Pelo que consta, pelo que mostra ali o seriado pra gente, houve toda uma pressão policial para que eles confessassem. Né? O que, no meu ponto de vista, aqueles policiais estavam pretendendo? Estavam
que é o policial? O policial, muitas vezes, é proveniente da mesma classe social dessas pessoas que acabam sendo presas, com o salário que eles recebem, com os riscos que eles correm, com a crítica, né, que a mídia acaba fazendo, que a sociedade acaba fazendo a eles. A profissão de policial, a menos que seja policial federal, não é das mais interessantes. Na verdade, quem acaba indo atrás disso é aquela pessoa que também passa pelas mesmas necessidades, mas que acabou escolhendo um caminho diferente do outro. Então, são pessoas também pobres, são pessoas que não têm, muitas vezes, influência política e que estão diante de um caso que está estourando na mídia, né, de uma moça branca, de classe alta, empresária, que foi brutalmente assassinada, que foi estuprada. Assassinada não, mas quase, né? Foi brutalmente estuprada, foi violentada e tudo mais, e um monte de clientela preferencial. Uma promotora pressionando esses policiais a chegarem num consenso, a dizerem quem são os culpados, e o policial provavelmente só querendo ir para casa, porque, no final das contas, eles têm uma família, eles têm filhos e tudo mais. Estou aqui passando pano para os policiais? Não, mas é importante a gente dizer as razões pelas quais as pessoas cometem as coisas. Tem um psicólogo que é muito interessante, se vocês um dia quiserem ter contato, chamado Philip Zimbardo. Inclusive, ele tem no YouTube, caso vocês queiram ver, um TED que é fantástico. Salvo o melhor juízo, o nome é Como as Pessoas se Tornam Heróis ou Vilãs, alguma coisa assim. E nesse livro, basicamente, ele explica isso, né? Como que, de repente, uma pessoa normal, aquele seu colega de sala, aquele seu colega de profissão, pode se transformar em determinado contexto numa pessoa absolutamente bizarra, né, de chegar e praticar torturas, coisas que você nem conseguia imaginar, e outra, eventualmente, numa situação como essa, poderia se sobressair e virar heroína, né, evitar que determinada situação fosse realizada. Inclusive, o Zimbardo utiliza para trazer aí luz a esse tipo de pesquisa que ele está fazendo, um experimento que ele fez, vocês podem pesquisar na internet também, pode pesquisar por experimento de Stanford, ou prisão de Stanford, que é um experimento que ele fez, onde ele pegou jovens, classes sociais variadas, porte físico variados, assim, sem qualquer tipo de predileção, e ele separou. Metade vai ser carcereiro, metade vai ser preso. Vamos fazer um experimento social, vamos ver como vocês lidam com isso daí. E o experimento teve que ser interrompido após 3 dias, apenas 3 dias, porque houve uma intervenção de, salvo o melhor juízo também, um psicólogo que o Zimbardo acabou chamando para ver ali as coisas, e o psicólogo virou e falou assim, Zimbardo, você tá louco, isso aqui tá fugindo do limite. Por quê? Porque o ambiente acabou gerando uma situação em que os carcereiros acabaram, em 3 dias, assumindo uma postura tão absurda, né, que eles estavam realmente praticando torturas contra as pessoas que estavam ali como prisioneiros. E os prisioneiros, eles estavam numa situação de submissão psicológica tão grande que eles assumiram o papel de presos, eles se viam, inclusive, fisicamente inferiores aos carcereiros, e isso era mentira, não tinha nenhuma situação assim, e eles aceitavam esse tipo de maus tratos porque eles não viam outra forma de sair de lá. Então, quando nós estamos trabalhando com questões estruturais, é muito cômodo a gente também apontar o dedo para o policial A, B ou C e falar assim, não, nós temos massas podres, esse policial aqui tem que ser demitido, esse policial, né, tem que ser mandado embora. Como o Chris Rock, né, aquele comediante norte-americano, já fez num stand-up, né, lá nos Estados Unidos, ou profissão ruim para ter maçã podre, na verdade, não tem, tem profissão que não tem como você ter profissão podre. Vocês imaginam, eventualmente, você vai pegar um voo, né, você vai viajar de um país para o outro, e aí, de repente, você descobre na companhia aérea que alguns pilotos não sabem aterrissar. Você vai, né? Isso é admissível? É inadmissível. É óbvio que a questão não é que o policial não sabe fazer seu trabalho. O policial sabe muito bem fazer seu trabalho. Aliás, em Campinas, como eu passei para vocês, vocês podem jogar na internet e ver aqui em 2013, a orientação era de abordar a população negra. Então, o policial sabe o que está fazendo. Não é, né, uma ideia, não é um jogo de tentar tirar o policial, separar o joio do trigo. O trigo está podre. É uma questão estrutural. Recomendo a vocês a leitura desse livro que eu passei para vocês. Quem são os criminosos? Né? O que é interessante desse livro, desse texto que eu estou passando para vocês? O Thompson, que é um dos primeiros criminólogos críticos aqui do Brasil, lá na década de 60, ele vai tentar mostrar o porquê o positivismo criminológico de Lombroso estava errado. E basicamente ele vai falar o seguinte, olha, o Lombroso partiu do pressuposto de que
ou melhor dizendo, o Lombroso, quando ele realizava as pesquisas dele, ele participava de um campo amostral errado. Quando você tinha que fazer aquela pesquisa, você tinha que fazer a pesquisa na sociedade, né? Ainda que a pesquisa fosse errada, né? É porque ele fazia a medição do cérebro das pessoas, de ver a largura do queixo, de colocar pedrinhas dentro, chumbo, né, dentro da cabeça para ver o tamanho, a largura, tudo mais. Ainda que, né, isso fosse absolutamente bizarro, o campo de análise dele não era a sociedade. O campo de análise deles eram os presídios. Né? E quando ele analisou os presídios, o que ele estava analisando? Ele estava analisando as pessoas e aí vendo quais que eram mais propensas a cometer crimes? Não. Ele estava estudando as pessoas que o sistema já tinha selecionado para estarem na cadeia. Então, quando ele analisava essas pessoas que estavam na prisão, já tinha se passado pelo filtro, um filtro de classe, um filtro de raça, um filtro de gênero, né? Já tinha se passado por um filtro que é o filtro do sistema como um todo. E aí o Lombroso, quando foi realizar suas pesquisas, o que ele fez? Ele descreveu basicamente o estereótipo de um negro, o estereótipo de um latino. Não é à toa que um dos maiores influentes também da Escola do Positivismo Criminológico no Brasil, que foi Nina Rodrigues, trouxe essa doutrina para cá, uma doutrina absolutamente racista, e ele chegava a dizer que nós tínhamos que ter 2 códigos criminais. Um código criminal para mestiços e negros e um código criminal para os outros. Porque, afinal das contas, os mestiços e negros eram degenerados. Então, por conta disso, eles tinham que ter, biologicamente, eles tinham que ter uma resposta estatal diferenciada. Então, Lombroso, quando ele fez os seus estudos, muitos dizem, inclusive, que Lombroso não era uma pessoa mal intencionada, mas o campo amostral dele fez com que ele descrevesse o negro e descrevesse o latino. Quando o juiz, o promotor, o policial, seja lá quem for, lê os estudos de Lombroso, ele para e pensa, poxa, olha só, faz sentido isso que o Lombroso está falando, porque realmente a gente prende pessoas que são parecidas com isso. E aí o que você faz? Retroalimenta o sistema, porque o julgador começa a prender mais ainda pessoas com esse estereótipo. Por quê? Porque o cientista Lombroso, positivista criminológico, disse que esse é o formato das pessoas que praticam os crimes. E aí, depois, quando o Lombroso vai lá e faz a segunda bateria de estudos, qual a surpresa dele? Não só ele confirmou que aquelas pessoas que ele tinha descrevido estão ainda no cárcere, como, na verdade, aumentou o número de pessoas que ele tinha descrevido. Então, na verdade, isso simplesmente é uma questão que se autoalimenta. Não é o sistema que é racista, é a sociedade que é racista. E o sistema judicial nada mais é do que um reflexo da sociedade. Nós estamos falando de uma sociedade que aboliu a escravidão há não muito mais de 100 anos atrás. Uma sociedade que não desenvolveu qualquer tipo de política pública posterior à abolição da escravidão, que desse algum tipo de inserção a esse público, que fizesse esse racismo efetivamente ser minorado, né, no mínimo. Muito pelo contrário, a gente tem umas políticas absurdamente bizarras, como a lei do ventre livre, que dizia que aquela pessoa que nascia de um ventre negro, né, de uma escrava, ele era livre. Né? Só que até os 21 anos de idade, o senhor da sua mãe poderia se valer dos seus serviços, ou seja, o que é isso? Né? Ele continua sendo escravo, ou então ele poderia ser indenizado pelo Estado. E aí o Estado pagaria uma indenização para esse senhor da mãe. Afinal das contas, esse senhor estaria abrindo mão de alguém que trabalharia para ele, ou seja, olha a coisificação ainda da pessoa, e esse menino negro que seria largado, ele começaria esse movimento de meninos de rua, começaria esse movimento de criação de abrigos, né, e de tudo isso aí que virou depois os acolhimentos institucionais. E aí o que nós temos aí? Nós temos uma massa de pessoas que são abandonadas pela própria sociedade, uma massa de pessoas que é abandonada pelo próprio Estado, a sua própria sorte, porque até mesmo essas pessoas que eram acolhidas dentro de abrigos, maltratadas e tudo mais, no momento em que eles deixavam ali os abrigos, era cada um por si, Deus por todos, e era justamente essa população que estava marginalizada e estava mais propensa a entrar nesse ciclo de criminalização. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de marginalizado, a gente fala de alguém que foi colocado à margem. E se alguém foi colocado à margem, alguém está no centro e alguém foi tirado dali. Vejam que quando nós estamos falando aqui dos olhos que condenam, acho que a coisa mais interessante que nós temos da minissérie é a criação dos estigmas. Nós temos aquele personagem, o Raymond Santana, que é o latino, né, daqueles meninos, que
mesmo depois de liberto, mesmo depois de colocado em liberdade, ele não teve sossego. Porque não só a prisão, ela não ressocializa ninguém, e isso daí já é tranquilo, Foucault já coloca isso como sendo algo batido há mais de 100 anos, não só a prisão não é ressocializadora, porque não dá oportunidades, porque é superlotada, porque restringe outros direitos que não só a liberdade, como a prisão também é dessocializadora, uma perspectiva de causar mais malefícios àquela pessoa que entrou no sistema, quanto também à sociedade como um todo. Por que dessocializadora? Porque a prisão, ela não é simplesmente uma restrição de direitos. A prisão, ela vem num combo, ela restringe os seus direitos e, mais do que isso, ela te coloca um estigma, ela te coloca uma pecha que vai te acompanhar para o resto da vida. Então, aquela pessoa que deixa o sistema, ela nunca vai ter o sistema saindo dela, né? Aquela ideia de que você deixa o sistema, mas o sistema nunca deixa você. Você vai sair de lá com antecedente criminal. Essa pessoa, ainda que a gente possa falar de reabilitação depois de 5 anos, durante os primeiros 5 anos que essa pessoa deixou o cárcere, isso com cumprimento de pena, não estou nem falando com progressão de regime para regime aberto, estou nem falando de livramento condicional. Essa pessoa, ela vai permanecer pelo menos 5 anos da vida dela sem oportunidades reais de emprego, sem inserção real no mercado de trabalho, no máximo subempregos, empregos precarizados, empregos que o joguem para a marginalidade, ou como foi aqui no caso do Raymond Santana, empregos que estejam à margem da legalidade. A gente pode citar aqui logo no começo a posição que ele teve quando ele retornou para sua casa, né? A forma como a madrasta, né, a nova mulher de seu pai, tratou o Santana quando ele voltou para casa, desprezando, vendo inclusive como um competidor, né, pelo amor do pai, e basicamente como um bandido, né, chamando inclusive de estuprador. Esse menino, diante da situação de não conseguir respaldo afetivo dentro da sua casa, diante da inexistência de conseguir, no âmbito comunitário, amizades que lhe possibilitassem, né, se reerguer, diante da impossibilidade de inserção no mercado de trabalho, porque todo mundo fechava as portas para ele, qual foi a solução que ele arranjou? Ele foi parar junto com um grupo de pessoas que vendiam drogas e, posteriormente, inclusive, ele chegou a ser preso algumas outras vezes justamente por tráfico de drogas. A criminologia crítica, o labeling approach, o próprio Goffman chegam a dizer que as razões pelas quais alguém comete um crime são incognoscíveis. Não dá para a gente saber o porquê alguém comete um crime. Até porque o crime, sendo uma construção social, varia de sociedade para sociedade. Tanto pode ser crime aquele agressor violento que a gente tem na cabeça, que vai lá, estrangula, mata, estupra, quanto a pessoa mais bondosa possível, Mahatma Gandhi, porque eventualmente desertou das linhas do exército, ou porque não aceitou realizar algum tipo de atividade que ele acreditava que seria violadora dos direitos do outro. Então, o porquê alguém comete um crime são infinitas as razões, mas uma coisa é certa: todos aqueles que passam pelo sistema penal têm uma chance de voltar à criminalidade muito maior do que aqueles que nunca tinham sido tocados pelo sistema. Voltando ao Thompson, todos somos criminosos. Todos nós, se começarmos a pensar um pouco, a gente vai ver que a gente já praticou algum crime na nossa vida. Nem que seja direção embriagada, ou sair na mão com o colega de escola, ou xingar alguém, fazer calúnia, difamação, usar droga, né? Fazer uso compartilhado com alguém. Isso é tráfico. Pena de 5 anos, é a pena mínima. É claro que tem o redutor, mas muita gente, inclusive, vai contra essa possibilidade. Então, assim, criminosos todos nós somos. Se você cometer uma lesão corporal culposa no trânsito, isso já te coloca como criminoso. Mas nem todos são selecionados como criminosos, nem todos são vistos como criminosos. Então, principalmente quando a gente fala de crimes de colarinho branco, a pessoa pode até ser condenada, que ela vai continuar sendo vista como alguém ok. O Collor, ele foi não sofreu não apenas impeachment, como ele foi condenado. E o que está acontecendo? Ele foi eleito senador novamente, né? É uma pessoa benquista, é uma pessoa que vota, né, se a Dilma poderia ou não sofrer o processo de impeachment. Esse é o maior contrassenso, né? Será que ele teria moralidade para poder realizar esse tipo de juízo? Né? Algumas pessoas, elas têm esse estigma maior, outras não. E esse estigma, o que proporciona? Né? Proporciona uma dessocialização maior. Então, imaginem alguém que sai, por exemplo, com
acabou de sair, por exemplo, de uma unidade de internação, né, aqui em São Paulo, da Fundação Casa. Esse menino saiu ali com 18 anos de idade. Esse menino tem o quê? Ele tem um curso de graduação da Fundação Casa, ele tem 0 de profissionalização, ou no máximo a profissionalização que a Fundação Casa forneceu para ele, que nos mais das vezes é curso de cabeleireiro, realização de bijuteria, panificação. Nada contra esses trabalhos, mas por que não tem alguma coisa relacionada à carreira de médico, ou a cursinho de vestibular, alguma coisa relacionada à engenharia? Por quê? Porque o sistema não funciona para esse tipo de classe. O sistema funciona para a classe mais desfavorecida. Então, nós temos alguém que não sai com trabalho, e a primeira vez que ele vai tentar algum trabalho, com 18, 19 anos de idade, ele já tem esse histórico, né? Qual será a chance dele se ver numa situação dessas? Sem oportunidade de trabalho, sem oportunidade de se inserir novamente na sua sociedade, porque muitas vezes eles vão ser vistos como aquele, né, que é o bandido, aquele que é o criminoso, aquele que é o, né, todos aqueles estigmas. Qual é a probabilidade dessa pessoa se reinserir na sociedade ou de ele voltar para a criminalidade, ainda que se ele fosse inocente no primeiro momento, para que ele se insira aí naquilo que o Goffman chama de carreiras criminosas, né? Então, o que o Goffman fala é que nós não sabemos o porquê alguém pratica o desvio primário, mas nós sabemos que quando o sistema toca essa pessoa, o desvio secundário é muito mais provável, né? A imersão na carreira criminosa é muito mais provável. Então, esse menino aqui, o Santana, que foi depois condenado por tráfico, né? Veja só, provavelmente ele só entrou nessa vida por conta dessa condenação anterior que ele teve, todo esse estigma que foi criado. E aí veio lá no final da série, mostrou ali que, na verdade, eles não eram os estupradores, que eles não tinham nada a ver com isso, e o verdadeiro estuprador se identifica e eles são absolvidos, né? Na verdade, foi anulada a condenação numa revisão criminal, alguma coisa do tipo, e aí houve ali a anulação daquele julgamento. Será que todas as outras condenações que vieram a partir dessa primeira também foram anuladas? Ou só aquele primeiro momento? Se a gente for analisar a cadeia da vida dessa pessoa, a chance dele ter praticado os segundos desvios a partir do primeiro toque do sistema é enorme, né? O que o Goffman fala é sobre 2 tipos de visões diferentes. Nós temos a nossa própria visão sobre nós mesmos, né? A nossa visão sobre a nossa identidade, o que ele chama de identidade real, é aquilo que você compreende de você mesmo, e existe também aquilo que se chama de identidade virtual, que é o que os outros acham de você, é a imagem que os outros constroem de você. No momento que você deixa o cárcere, acusado por toda a grande mídia, que você é estuprador, que você é bandido e tudo mais, a sociedade já tem uma imagem virtual sobre você formada. E não adianta você bater contra essa imagem virtual. Você provavelmente nunca vai conseguir fazer com que ela seja desfeita, a menos que alguém, de repente, confesse o crime e coloque isso publicamente. E mesmo assim, tem gente que ainda não acredita nessa versão que foi apresentada por ele. O que começa a acontecer? Esse cidadão começa a ser bombardeado por essa visão dos outros, que tem uma identidade virtual sobre ele, e aí acontece aquilo que o Goffman chama de profecia autorrealizável, ou mergulho no papel desviado. Ele assume aquele papel que é vendido para ele. Então, no final das contas, é aquela ideia. Eu gosto de usar aquela metáfora do Chaves, né? Então todo mundo começa a chamar o Chaves de ladrão, né? Não sei se vocês lembram desse episódio. Todo mundo fica lá, ladrão, 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 ladrão. Se o Chaves efetivamente tivesse falado, é mesmo, então eu sou ladrão, vocês vão me expulsar da vila, né? Vocês estão fazendo essa justiça comigo, então eu vou roubar todo mundo, né? Vou começar aqui pelo Seu Madruga, vou roubar aqui o pessoal. Isso é a profecia autorrealizável. Todo mundo tinha ele como ladrão, então quer dizer, então eu vou fazer isso mesmo, vou virar ladrão mesmo. E vou fazer mais. Existe um tal aí de sindicato do crime, né, que tem aí uma fama muito grande, e esse pessoal aí, quando eu entrei na cadeia, falou que eu era um cara bacana, falou que eu tenho significado, falou que se eu estiver junto com eles, eu vou ser forte aqui na cadeia, que não vão me estuprar aqui na cadeia, que eles vão me proteger. Disseram aqui para mim que quando eu sair, eles vão me dar uma arma, disseram para mim que eu estou abraçado, que nós somos irmãos aqui. E a sociedade lá fora não dá nada para eles. É muito difícil de entender o porquê que alguém é cooptado ou não por facções criminosas.
né? De repente você não é um nada, você é o Zé Ninguém lá fora. Começa a traficar para começar a ter algum tipo de renda porque a tua família é miserável. Teu pai está preso ou você nem pai tem, porque o pai não registrou você na certidão de nascimento. Sua mãe é diarista, trabalha que nem uma doida para colocar aí no final do mês R$ 1.500 para sua família. Você consegue tirar R$ 1.500 por semana. Né? Será que é tão injusto assim? Será que é tão difícil compreender como alguém entra no tráfico? Ou como alguém, quando é preso por tráfico e entra na prisão, e alguém abraça você e fala, você é importante, te dá um símbolo, te dá um significado, te dá apoio. Será que é tão difícil entender? Só que a sociedade vende o que pra gente? Que existe o nós e o eles. Quem é o nós? Nós somos o cidadão de bem. Quem é o eles? O eles é o bandido, o eles é o de menor, o eles são os marginais. Ou como diz a promotora na minissérie, os outros são animais. Né? Eles não são crianças, eles são animais. Né? Quando ela estava falando ali, para você julgar como adultos. E o que ela faz quando ela fala assim, eles são animais? Ela desumaniza a pessoa. Ela tira aquilo que faz com que as pessoas se reconheçam umas pelas outras. Elas tiram a humanidade. Se vocês assistiram aquele episódio do Black Mirror, na última temporada, em que as pessoas elas são chamadas de baratas, né, que algumas pessoas elas já nascem com os olhos ali com alguma coisa, que ela vê umas manchas nos rostos de alguém que são vistos como os inimigos. Esses inimigos eles chamam de baratas. Qual que é a mensagem que esse episódio passa pra gente? Que há um interesse, né, porque em determinado momento um deles se livra ali do negócio e para de ver o outro como se fosse um monstro, passa a ver ele como uma pessoa mesmo, né? E aí no final das contas ele volta a ver depois a pessoa como um monstro de novo. O sistema tem interesse de que nós acabemos vendo uns aos outros como inimigos, que quando nós temos os nossos e os outros, nós conseguimos movimentar uma série de questões. Questões, por exemplo, como justificar o porquê a desigualdade existe, justificar o porquê a violência existe. A violência existe porque ele é mau, porque ele é um monstro. Não porque a sociedade é desigual, não porque o Brasil é um dos países com maior desigualdade do mundo, né? Não porque se você olhar os dados do IBGE, só 5% da população brasileira ganha mais do que R$ 5.000 por mês e 75% da população brasileira ganha até 3 salários mínimos de renda familiar, que é o que a Defensoria Pública atende, por exemplo. Não porque a gente tenha que dar novos programas, né, políticas públicas para as pessoas terem maiores condições, mas porque ele é mau, porque ele é ruim. Agora nós temos a questão da privatização dos presídios. Né? Quanto será que isso não vai mobilizar também? A gente fala da privatização do presídio, mas a gente tem muitas questões que já são privatizadas e que dizem respeito com o presídio. Por exemplo, vocês sabiam que o fornecimento de alimentos no sistema carcerário brasileiro é monopolista? A empresa se chama Real Food. É a única empresa que fornece alimentos para todo o sistema carcerário brasileiro. Vocês acham que a Real Food tem interesse em que tenham mais ou menos presos da população? Esse é um exemplo de vários outros que estão dentro da cadeia. Então, assim, se eu quero que fique algo dentro de tudo isso que nós estamos falando, é que suspeitem sempre dos discursos que são vendidos para vocês como grandes panaceias da resolução de todos os conflitos. Não existe mágica para problemas sociais tão graves e enraigados na nossa sociedade. Se fosse tão fácil, isso já teria sido resolvido há muito tempo, principalmente com a edição, em 1990, da Lei dos Crimes Hediondos. Eu vi aqui o pessoal falando do livro Da Banalidade do Mal, da Hannah Arendt. Perfeito. Né? Como que aquele cidadão que era simplesmente um porteiro acabou compactuando com tudo isso? Não, mas eu sou só porteiro. Eu não tenho nada a ver com isso. Enfim, tem muita coisa ainda para falar, mas disseram que o meu tempo é 45 minutos, eu até já extrapolei aqui o tempo, então vou abrir para perguntas. Muito obrigado mais uma vez, espero poder encontrá-los presencialmente assim que possível. Obrigada, Jean. Obrigada. Eu vou passar a bola para o pessoal perguntar, deixar aí para a plateia poder fazer suas perguntas, que podem ser pelo chat, oralmente, como vocês preferirem. A gente ainda tem aí 10 minutos para isso. Vamos lá. Quem gostaria? Concordo, parabéns pela aula. Aula incrível sempre. Vamos lá. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação?
Perguntaram se eu sempre quis defensoria pública, né? Até foi no privado, então estou respondendo para todo mundo. Não, eu nem sabia o que era defensoria pública até o final do meu terceiro ano de faculdade, né? Eu me formei em 2011, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo surgiu em 2006, né? Muito embora a promessa constitucional tivesse em 88. Eu nem sabia o que era defensoria pública. Na verdade, eu queria ser juiz. Só que eu tinha uma formação muito mais voltada para o direito civil, eu não conhecia nada de direito penal, tinha um déficit muito grande na matéria, e aí, por conta disso, eu queria estudar direito penal no estágio. Né? Eu já tinha feito estágio em escritório, eu achava que se eu fosse para um escritório de direito penal, eu seria office boy de luxo. Eu já tinha feito estágio com juiz, então eu queria algo diferente. Aí eu tinha promotoria, só que a promotoria eu fiquei meio assim, porque, poxa, dizem que você só faz denúncia, que você não tem muita dificuldade. Ou tinha essa tal de defensoria, que eu nem sabia o que era, mas que era tipo advogado, então parecia legal, e eu não ia fazer trabalho de office boy de luxo, porque eu já ia estar ali no fórum. Né? Então foi assim que eu descobri. Quando eu passei no concurso para estagiário, eu branco, proveniente de classe média alta, uma família totalmente de direita, assinador de Veja, moemense e tudo mais, fiquei com medo e aí eu fui para quê? Aí eu fui para o criminal dos adolescentes, porque eu achei que o criminal dos adolescentes era tipo um degrau que eu poderia ir subindo devagarzinho, né, na escala. E eu sempre falo que é um ledo engano, né, porque se existe um lugar no mundo que é horrível, a infância, é o processo penal juvenil. É um negócio horrível. Talvez só tenha uma coisa pior que isso, que é o direito da infância e juventude na parte de destituição do poder familiar. Que isso é a coisa mais triste do mundo. E aí, quando eu entrei na defensoria e eu vi todas aquelas defensoras públicas defendendo com unhas e dentes, porque né, temos a visão machista de que defender criança e adolescente ainda é uma questão de cuidado. Então, dos 18 defensores públicos que tinham lá, 16 eram mulheres, 2 eram homens. Então, eu vi aquelas mulheres defendendo aqueles adolescentes, porque também tem a questão do machismo. Só os meninos são presos, as meninas não. Né? E aí eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. Aí depois eu fui fazer meu estágio no criminal, na Defensoria Criminal, onde eu terminei minha formação, coisa e tal. Tive excelentes professores de criminal depois na parte final do Mackenzie, tive aula com o Alexis, tive aula com o Humberto, e aí foi excelente, foi tudo muito bom. E aí eu falei, quero ser defensor, deixa para lá ser juiz, eu quero ter contato com a pessoa, eu quero ser um diferencial na vida dessa pessoa. Por onde começaria a transformação no sistema penal para evitar a discriminação e encarceramento em massa? Olha, eu tenho estudado muito hoje em dia, até por conta do mestrado e do meu trabalho, né? Tenho estudado muito pedagogia, né? Na minha pós de direito à criança e adolescente, tenho visto muito isso. E uma coisa que eu tenho lido muito é que nós precisamos ter mais empatia um pelo outro. Esse é o ponto central. Aliás, trazendo até um pouco do que eu aprendi aí na aula de Feminismo e Estado com a professora Patrícia Tuma. Né? Foi um texto maravilhoso lá que eu li sobre ela, que eu vou falar agora, da Gilligan. E o que fala basicamente? Fala assim, poxa, como é que a gente faz para aprender a ser mais empático? Né? E o que a autora basicamente fala a partir dos seus estudos é que isso é equivocado. As pessoas não aprendem a ser mais empáticas, as pessoas nascem empáticas. A empatia faz parte da evolução humana. Se nós não fôssemos empáticos, nós teríamos sido extintos há muito tempo atrás. O problema é que nos últimos 200, 300 anos, nós estamos sendo moldados a não sermos mais empáticos. Então é o oposto. Nós não precisamos desenvolver nossa empatia. Nós precisamos verificar aquilo que nos faz ser menos empáticos. Por que isso nos faz ser menos empáticos? E, basicamente, dentre as diversas coisas que eu consegui analisar, está a questão do individualismo, da gente viver nessa sociedade de consumo absurda que faz cada vez mais nós acharmos que a realização pessoal está no consumo e não no ser, no isolamento social, de nós acharmos que para nós conseguirmos segurança, nós precisamos de condomínios fechados, nós precisamos de mais segurança, de câmeras de vigilância, de seja lá o que for, e não de uma política que seja inclusiva, que oportunize aquele que pode invadir tua casa e te roubar, mas que aquela pessoa não tem esse tipo de pensamento. Por quê? Porque aquela pessoa vai ter uma casa, vai ter uma condição de vida boa, ela não vai precisar te roubar, entendeu? Não que, eventualmente, isso resolva todos os problemas, porque né, tem político aí que rouba mesmo sem precisar. Mas, pelo menos, ele não vai invadir tua casa. Pelo menos, ele não vai ter esse tipo de violência. Pelo menos, ele não vai te estuprar, esse tipo de coisa.
questão relacionada a gênero, né? Então, por que que os meninos crescem de um jeito e as meninas não? Porque os meninos são, eles crescem, eles nascem e eles são ensinados de que se você tem um relacionamento próximo com um amiguinho, você é gay. E se você é gay, isso é ruim. Então, o menino já nasce com aquilo na cabeça de que ele não pode agir com o amiguinho dele da mesma forma que a menina age com a amiguinha dele. Então, se um menino tinha um melhor amigo com 4 anos de idade, aquele amigo que ele falava que amava o amiguinho, que chamava para ir na casa, que queria dormir na casa dele, paulatinamente isso, até os 17 anos de idade, quando ele se forma no ensino médio, deixa de existir. E quando deixa de existir, você começa a ver no outro o quê? Alguém em que você pode até gostar, mas você não pode mostrar afeto. Então, uma sociedade em onde isso acontece é uma sociedade que perde a possibilidade de demonstrar afeto, que perde a possibilidade de demonstrar amor um pelo outro. E quando você perde a oportunidade de mostrar o amor pelo seu amigo, né, pelo seu melhor amigo, quando você perde a oportunidade de mostrar o amor pelo seu pai, porque o seu pai também é assim com você, principalmente quanto mais você cresce, quanto mais você se transforma no adulto, maior é o distanciamento que seu pai tem de você, você acha que a sociedade tem que ser assim. Então, se você não é afetuoso, amoroso com o teu pai, se você não é assim com o teu melhor amigo, por que você vai ser com um cara que roubou a banca de jornal, né, que furtou um chocolate? Você vai defender que ele seja espancado mesmo no meio da rua. Né? Ainda mais quando nós estamos falando de população que é historicamente marginalizada. Então, o negro, ele é historicamente excluído, ele apanha da polícia, ele socialmente ele é, né, trucidado, e aí quando a gente vê um igual sendo preso ou alguma coisa do tipo, você vai fazer o quê? Você vai dizer, não, peraí, né, coitado. Não, você apanhou a vida inteira. Você acha que aquilo ali realmente tem que ser punido. Então você vai repetir o discurso que introjetaram em você, porque aquilo está introjetado. Dizem que os maiores, né, muito fala assim, o pobre de direita, né? Por que tem tanto pobre de direita? Porque o cara é tão ferrado, o cara é tão desgraçado, que ele acha que se ele defender pelo menos a ideologia dominante, ele vai ser menos mal visto do que os outros. Por que ele é punitivista? Porque se ele acha que ele apontar o dedo e falar que o traficante é ele vai livrar ele mesmo. Tá vendo? Olha, ele é dedo duro. Então ele é amigo da polícia. Ah, se ele é amigo da polícia, então ele é dos nossos. Então a suspeita contra ele, o tratamento contra ele vai começar a ser melhor. Então são muitas as questões que começam a colocar a gente numa situação de polarização. Né? Olha a sociedade. Olha as últimas eleições presidenciais. Olha a polarização que a gente chegou. Né? Olha esse absurdo que a gente chegou. Então o que a gente precisa é tentar verificar o que na nossa sociedade faz com que a gente perca a nossa capacidade de amar uns aos outros, né? A nossa capacidade de ter empatia pelos outros. Porque quando a gente passa a ver o outro como um outro e não como nós mesmos, a gente não consegue imaginar que nós podemos ser o outro da vez. Essa que é a ideia da maioria das pessoas que não pensam no sistema criminal. Eles não pensam que eles podem um dia estar sentados na cadeira de réu. Né? É quando as pessoas pedem julgamentos sumários, acordo de não persecução penal. Será que o acordo de não persecução penal é uma coisa boa? Ou simplesmente é uma justiça McDonaldizada que você dá? Né, eliminando o custo dos estados, tornando mais barato para o estado o processamento da pessoa e, eventualmente, criando estigmas às pessoas que não tinham nada a ver com isso, mas têm medo de, no futuro, pegar uma pena maior. Foi isso que aconteceu com os meninos. Os meninos confessaram a prática de um ato porque os policiais disseram, olha, se você falar isso daqui, você vai embora. Olha, você já está há muito tempo aqui, você não quer ir para casa? Confessa. Gente, na minha prática do dia a dia, eu vejo isso, não vou falar que é todo dia, mas eu vejo isso todo mês. Pelo menos todo mês tem alguém que me fala, olha, eu assinei, mas eu nem li. Eu só assinei porque disseram que se eu assinasse, eu ia embora. Eu não estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando de Brasil, né? Falando de Santo André, que é onde eu moro, que é do lado aqui de São Paulo. Paulo Freire, isso mesmo. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é seu opressor. Então, quando o menino é educado desde o começo, pelos seus pais, pelos professores, inclusive, né? Tem muito professor que gosta de fazer piadinha machista e ainda se acha o bambambam fazendo isso. Né? Quando o menino vê em todas as figuras de autoridade, em todos aqueles que ele pode se espelhar, alguém que tem alguns tipos de comportamento, é óbvio que ele vai adotar esse tipo de comportamento.
Então, eu falo a questão do gênero. Eu falo, tem que ter gênero, tem que ter educação sobre o que é ser menino, o que é ser menina, tem que ter isso. Tem que ter uma educação que seja menos individualista, que a gente ache menos que a solução dos problemas está na compra de bens, né? Achar que o mais importante no Natal é dar um presente caro para o menino, do que não dar um abraço, né? Do que dar uma refeição onde todo mundo se sente junto, conte suas experiências, do que chegar no final do dia e ajudar a fazer lição de casa, né? Perguntar como é que foram as coisas. Isso faz com que a gente tenha laços familiares mais fortes, laços de amizades mais fortes. E basicamente acho que é isso que eu respondi. Jean, desculpe interromper, eu vou precisar sair, porque eu tenho uma aula agora, vou dar aula agora às 6 e pouquinho, mas eu não queria fazê-lo antes de agradecer a sua presença aqui no Prosa Legal, de dizer que foi um baita aulão para a gente. Muito obrigada pelas suas considerações. Ouvi aqui encantada a sua aula e quero convidá-lo para estar mais vezes com a gente, viu? Vai ser uma alegria poder contar com a sua presença sempre. Parabéns pelo seu trabalho. Meus Muito parabéns. obrigado, com todo prazer. Ana, você me desculpa, eu vou ter que sair. Ana, Flávio, Mi, alunos que estão por aqui, foi um prazer tê-los aqui. Um beijo grande e até semana que vem. Beijo, Rê. Obrigada mais Se uma Deus vez. quiser, tamo junto. Muito obrigada. Beijo, obrigada, Rê. E aí, o que eu faço? Continuo respondendo as perguntas? O que vocês... Não sei se tem mais, tem, Jean? Deixa eu ver, acho que tinha uma aqui em cima. Sobre a questão dos programas midiáticos, essa sociedade do espetáculo, da mídia. Facilitando sem me alongar muito. O Zaffaroni tem um livro chamado Criminologia Midiática. Tá? Ele faz um panorama sobre toda a questão de criminologia, da história e tudo mais. E lá no finalzinho, quando ele fala propriamente da criminologia midiática, ele faz uma contraposição àquilo que ele chama de criminologia midiática. Então, a criminologia midiática seria basicamente isso que a gente está atacando agora. Seria a utilização pensada por parte dos grandes meios de comunicação, que estão todos atrelados a grandes empresas. Afinal das contas, o meio de comunicação ele é patrocinado por empresas que têm interesses econômicos definidos. Então, que, por sua vez, financiam campanhas políticas de determinados políticos, candidatos, partidos. Então, você tem uma mídia que ela é orientada a direcionar a ira pública a determinados segmentos, e aí o Zaffaroni vem e fala, a gente precisa de uma criminologia cautelar. O que é essa criminologia cautelar? É uma criminologia preventiva, em que a gente tenha que criar alguns tipos de barreiras para que algumas políticas, como essa política criminal midiática, ou discursos de lei e ordem, ou criminologia atuarial, também, que é um discurso que está bombando aí, está muito em voga hoje em dia, sejam brecados, sejam freados. E basicamente o que ele fala é que nós muito por cima, né? Que a gente tem que fazer trabalho de base com as pessoas no tete-a-tete, para tentar mostrar para elas que uma não é igual à outra, que as pessoas são iguais, as razões pelas quais a diferença existe, o porquê que, na verdade, a exploração existe, que isso não é naturalizado, e Que é isso, entendeu? Que é tentar mostrar que esses discursos que são vendidos para a gente são falsos, fazer com que a gente não julgue tão agressivamente uns aos outros, não atirar pedras demasiadamente em policiais, ou em promotores, ou em juízes, porque a maioria deles só repete aquilo que já foi ensinado para eles quando eles entraram, né? Então, aquele promotor que acaba de entrar na carreira, muitas vezes ele foi ensinado a fazer daquele jeito, e ele se acha já muito crítico, ele se acha já muito diferenciado, né? Então, até tem alguns promotores, colegas meus, amigos meus, que eles se identificam como sendo progressistas. E eu acho ele um puta de um fascista, entendeu? Tipo, começa assim, né? Mas se eu for tacar pedra nele, pô, é alguém que tem diálogo, é alguém que está tentando fazer alguma coisa diferente, né? Então, é tentar ver quem são as pessoas com quem você teria diálogo, eventualmente numa magistratura, no Ministério Público, na polícia, na Guarda Civil, no Legislativo, na mídia, né? Tentar reconhecer essas pessoas, tentar amenizar críticas que eventualmente venham a essas pessoas, né? Chamá-las para eventos, para momentos de debate, fomentar debates na universidade. Esse momento aqui é importantíssimo. Isso que a professora Ana, os demais professores estão fazendo, é importantíssimo. Né? Por quê? Porque vocês vão ser os próximos profissionais que vão estar aí. Né? Vocês vão ser os próximos advogados que, eventualmente, né, ainda que estiverem trabalhando na área civil, na área trabalhista, não vão ficar falando coisas, por exemplo, punitivistas, né, de ter que fazer isso ou aquilo.
Eu estou falando aqui sobre programas policiais, né, de proibição. Se vocês analisarem de forma crítica o filme Tropa de Elite 2, né, que na verdade a ideia do Tropa de Elite foi ser uma crítica, e não fazer com que as pessoas imitem as torturas que foram criadas ali, mas no Tropa de Elite 2 eles mostram exatamente isso. Então eles mostram a ideia ali do defensor de direitos humanos, que dizem ali que seria uma aproximação com o Freixo, né? Eles fazem ali a ideia da corrupção feita por políticos, envolvimento com tráfico e tudo mais, e falam também sobre a ligação e a importância desses programas policialescos que ficam ali jogando só sangue na cabeça das pessoas ao mesmo tempo. Eu lembro, inclusive, de um desses programas, onde o apresentador teria, na época dos protestos de 2013, tentado fazer a opinião pública ser jogada contra os manifestantes, mas nas enquetes que ele fez, né, o público estava todo favorável às manifestações, inclusive favorável às manifestações com baderna, né? E a partir de então o discurso midiático começa a mudar, porque afinal das contas o importante é que a massa das pessoas esteja sempre do seu lado. Assim você consegue mais dinheiro para os patrocinadores, você consegue mais visibilidade, você consegue movimentar mais a massa. O sistema não tem uma pessoa que é maligna e que faz as coisas acontecerem. O sistema não tem ninguém. E é justamente porque não tem ninguém que ele é desenfreado, ele é descontrolado, ele é movido ali pelas razões econômicas, pelos interesses econômicos, e o interesse econômico está preocupado no quê? Em dinheiro. Não está preocupado se a pessoa está morrendo, se a pessoa está... Né? Se pegar aqui para analisar a situação do Covid, enfim, não quero ficar entrando muito em detalhes de política, mas vocês sabem do que eu estou falando. Tem mais? Acho que não, né, Jean? Conseguimos responder todas? Flavinho, alguma pergunta? Michele? Essa apresentação... Tá me ouvindo bem? Maravilha. Essa apresentação foi sensacional, né? Como a gente já sabe que o Jean costuma nos brindar quando fala para a gente. E lembrando que essa despersonalização, essa desumanização, é apenas um passo de toda uma escala que vai culminar com genocídios. A desumanização, o professor Gregory Stempel, ele diz isso, a desumanização é um dos 10 passos para você chegar no genocídio. A nossa sociedade, embora não seja, entre aspas, formalmente um regime totalitário ou ditatorial, embora seja hoje um país autoritário, ela tem na sua história desde sempre esse autoritarismo, essa eugenia social. Aliás, para os alunos que estão aqui, eu sugiro que leiam o artigo 138 da Constituição de 1934, que dizia que a educação é direito de todos, mas segue os princípios da eugenia social para combater os venenos sociais. Então, isso está na nossa história desde sempre. E a palestra do Jean me lembrou muito isso, né? Quando ele cita a questão de denominar os outros como baratas, né? Baratas eram os termos que os Hutus chamavam os Tutsis no genocídio, Inienses. Então, assim como os judeus eram chamados de ratos. A desumanização torna tudo mais fácil para o perpetrador. Eu queria só comentar isso, Jean. Eu estou emocionado com a tua palestra e acho que a gente vai poder fazer muita coisa lá no nosso mestrado, viu? Parabéns. Bom, eu que agradeço, ainda mais vindo aí de vocês, meus ídolos aí. Imagina. O Flávio, que é inclusive, ídolo, vocês jovens. O Flávio, inclusive, participou já de uma atividade junto comigo na Defensoria Pública, fornecendo para nós um parecer a respeito da revista Vexatório, né, que a gente utilizou até no procedimento administrativo que nós tínhamos. Só mais uma das inúmeras barbáries que nós temos aí no dia a dia. Terrível. Aliás, podemos transformar isso num artigo, hein, Jean? Verdade. Vamos pegar esse parecer e transformar no artigo. E chamo o professor Humberto também, porque ele também deu um parecer. Né? Humberto também. Opa, vamos fazer. E eu vou me despedir aqui, que eu vou entrar numa live daqui a pouco. Vou deixar um beijo grande para vocês. Eu também preciso. Parabéns, Jean. Tem muito, viu? Para minha ídola Michele, minha ídola Ana Torresan, e para os nossos alunos, que também eu sou apaixonado por eles. Então, vou deixar um beijo grande para todo mundo. Um grande abraço, Flávio. Obrigada, tchau, tchau. Flávio. Obrigada, Jean. O Jean falou uma coisa tão importante, né? A questão da empatia.
E essa semana na aula a gente falou de educação para a paz, a gente falou de comunicação não violenta nas aulas da criança e adolescente. Quando isso começa, né? No primeiro momento possível de vida isso começa. E isso não pode ser só um argumento retórico, né? Tem que ser um argumento do cotidiano, do dia a dia, nas famílias, nas casas, nas escolas, no judiciário. E isso tudo acho que é importante. Então, Jean, parabéns, querido. Aliás, Parabéns, obrigada de coração por estar aqui com a gente. Só um comentário rápido, Jean. A nossa ex-aluna, Amanda Pilon Barsomian, Armênia, que recentemente ganhou um concurso nacional no Brasil e foi convidada pelo governo armênio para conhecer a sua terra, ela acabou de ser aprovada na Defensoria Pública. Que legal! E só que não estão nomeando os defensores. Então, eu estou escrevendo um artigo para sair publicado sobre como a Defensoria Pública tem sido prejudicada em relação a outras instituições, por exemplo, o braço acusatório do Estado, que tem um orçamento muito maior do que o braço defensor do Estado, que é a Defensoria Pública. Aí eu mando para vocês. E a gente tem a PEC 80, que fala que a Defensoria tem que estar em todas as comarcas. Então, a Defensoria não estando ali é uma responsabilidade do poder público que não está dando condições para que a Defensoria Pública possa se expandir. Exatamente. Eu me lembro de um amigo comum nosso, meu e do Jean, que é o Felipe Arapian, que é armênio também. Como demorou, né? O Felipe, como demorou para ser nomeado lá em Goiás. Lembra, Jean? Foi mais de 2 anos, eu acho. Mas estava estourando o concurso, ia dar prescrição. Eu lembro até que ele pediu para fazer abaixo-assinado. A gente fez um monte. Agora ele está lá fazendo um trabalho lindo. Olha, ele fez um trabalho maravilhoso. Ele passou em São Paulo, não passou? Não, o Felipe Arapian não, tá lá em Goiás. Acho que ele ficou na segunda fase. Tá lá fazendo um trabalho muito bonito de direitos humanos. Nós fizemos uma palestra juntos, eu e o Felipe, sobre a questão armênia também. Mas é isso, gente. Um beijo para vocês, então. Foi um sextou muito legal, né? Foi um sextou maravilhoso que a gente começou bem. Começamos muito bem. Obrigada a todos que estiveram com a gente. E não esqueçam de pôr o nome e o tia lá no formulário. Semana que vem será outro formulário. Semana que vem, professora Michele Assato. Faz propaganda, Mi. Dia 2 é a professora Michele. Conta aí. Não, acho que não. O meu é dia 9. O seu não é 2? Ah, não. Dia 2 é a Rê. Dia 2 é a Rê. Peraí. O que é dia 2? É Walter Hugo Mãe. É a professora Renata. Vai falar com a gente sobre Walter Hugo Mãe. E a questão da... Onde tá? Tá aqui, ela colocou eu preciso achar. Sem óculos é uma beleza para achar. Mas dia 2 é a professora Renata. Dia 9 que é você, né, Mil? Dia 16. Isso. Dia 9 é você. Que texto do Walter Hugo Mãe que vocês vão... Vou achar aqui. Enquanto eu sem óculos, Jean, agora eu sou uma moça que precisa de óculos. Tempo passa, meu amigo. O tempo passa. Ela colocou aqui qual é o texto. Peraí. Tô procurando. Você lembra, Mi? Também estamos procurando ambas. Tô procurando aqui, tem tanta coisa aqui nas mensagens. Tem. O que ia ser? Dia 6/11. É o mês inteiro, Jean. Tá convidadíssima a participar. As coisas mais belas do mundo. Isso eu não conheço. As coisas mais belas do mundo, do Walter Hugo Mãe. Ela vai discutir bioética e biodireito. Ela é da bioética e do biodireito, a Renata. Então, convidadíssimos. Eu conheço o texto. Vê se eu consigo ler até lá. A Giovana está dizendo ansiosa. Eu também tô, Giovana. Tô ansiosa também. O meu é dia 9. E é um pouquinho mais leve. São os desenhos animados. Vamos falar das lições sociojurídicas dos desenhos animados. Essa palestra é maravilhosa, eu já assisti. Legal. Vamos estar todos. Quando que vai ser? Aqui. Novembro? 9 de outubro. Vou até anotar aqui. Eu já tô com a lista aqui, eu vou falando, vai ficar meio por alto ainda, porque depois a gente faz o detalhamento, mas vamos lá, peraí. Dia 25 foi hoje o Jean Olhos que Condenam, dia 2 de outubro, Walter Hugo Mãe, com a professora Renata, dia 9 de outubro, com a professora Michele, os desenhos animados. Dia 16/10, com o professor Flávio, Artes e Crimes contra a Humanidade. Ele deu essa palestra para mim na São Judas, incrível essa palestra dele. Dia 23/10, com a professora Márcia Alvim,
deve ser professora de muitos de vocês da primeira etapa e da segunda etapa. Ela vai falar do pensador coreano, que é o Bijihan. No dia 30/10, um grupo maravilhoso que a gente já teve a oportunidade de receber aqui, que faz um trabalho lindo no Fórum Criminal da Barra Funda de São Miguel Paulista, que são os palhaços sem juízo, como nas causas que envolvem crianças vítimas de violência, eles são o braço dos Doutores da Alegria. Os Doutores da Alegria atuam na saúde, eles atuam nos fóruns, é lindo. Eles já estiveram com a gente no grupo, no Criadir Mac, eles vão vir de novo falar com vocês. No dia 6/11, a Arte e Direitos Humanos, professor Flávio. No dia 13/11, é a professora Renata, com um filme lindo chamado Melhor Está por Vir, à luz do Aristóteles e o conceito de amizade, ao som da música do The Cure. É uma graça esse filme para quem já quiser assistir. E no dia 20/11, que é o último dia, que é a sexta-feira, que fecha os nossos trabalhos, professor Gabriel Chalita com os cânticos de Cecília Meirelles. E aí a gente vai ter um pouquinho de tudo. Série, documentário, poesia, desenhos animados, filosofia e arte. E é isso. E a paz que a gente precisa para sobreviver. Acho que é isso. Mais alguma coisa, dona Michele? Não, só isso. Animados aí para os próximos. Fiquem animados, continuem animados. E vamos ver se a gente consegue publicar aí as temáticas, porque daí quem não assistiu, né, ainda o filme, não leu o livro, etc., pode se antecipar, né, para a gente conseguir discutir juntos. Professora, só respondendo aqui a pergunta da Isabela, ela perguntou se tem dicas para quem quer ser defensor, né? Aí eu coloquei aqui o link do canal no YouTube do curso popular de formação de defensoras e defensores públicos. É um conteúdo gratuito que a gente, eu e basicamente os outros são todos defensores também, mas tem muitos outros figurões que não são defensores, que também gostam, passam, dão uma aula. Então a gente tem Marcelo Semer, tem Maurício Dieter, tem umas pessoas muito legais que às vezes vêm porque gostam do projeto e dão uma aula também aqui pra gente. É um curso gratuito, preparatório para pessoas de baixa renda, né? Então, ele é feito presencialmente para pessoas de baixa renda. Nós temos, se eu não me engano, 95% é para cota, ou 90%, tipo, é basicamente para cota. E a gente disponibiliza também o conteúdo na internet, né? Então, a gente tem um contato mais próximo com as pessoas ali no presencial, mas a gente disponibiliza tudo na internet, numa perspectiva de democratização do ensino e tudo mais. Então, um bom começo para começar, né? Principalmente para quem ainda está na faculdade, é começar a assistir às aulas que estão lá no curso popular, porque vai te dar uma base sobre alguns temas, principalmente sobre assuntos que vocês não viram na faculdade, né? Princípios institucionais, alguma coisa específica sobre filosofia, sociologia, dia da criança e adolescente, criminologia, enfim, não sei o que mais que possa interessar para vocês, mas é um bom começo. E aí, do meu ponto de vista, o que funcionou para mim foi fazer bons cadernos, né? Um bom caderno para cada matéria. Pega lá o edital da Defensoria Pública de São Paulo, que acho que deve ser o foco de vocês. Se não for, não importa, porque é o edital mais completo, então usem ele, né? Eu acho que vale a pena usar ele como modelo. E aí peguem ele e vão destrinchando, e aí faça um caderno por matéria. E aí no final das contas você vai ter um excelente caderno de cada matéria. Quando chegar a época da prova, você só vai ler, né? Vai revisar a matéria e vai ter aí um bom material de estudo. E aí, o que você vai usar para isso? Vai usar a letra da lei, vai usar alguma doutrina, vai usar as aulas, vai usar tudo. Mas eu acho que é importante esse tipo aí, assim, linhas muito gerais, né? O que eu acho que vale a pena, acho que é isso aí. Isso aí. Bacana, bom demais. Então é isso, gente. Vamos agradecer a presença de todos, lembrando aí do formulário, agradecer a professora Michele, todo o grupo aí do Prosa Legal. Jean, querido, muito obrigada de novo por atender aí prontamente o nosso convite, e é a primeira já é a segunda de muitas que virão. Já aproveito também para fazer um convite em meu nome, para o nome da professora Michele. Nos dias 22 e 23 de outubro, nós temos o congresso do ECA, 30 anos do ECA, e o Jean vai estar numa das mesas conosco. O congresso esse ano do ECA, ele diz respeito às vulnerabilidades que nós escolhemos, racismo, indígenas, deficientes e refugiados, e o Jean vai estar numa mesa que é na quinta, né? A dele é de manhã, na quinta, né, Mi? Ainda não decorei bem, mas é na quinta de manhã, dia 22, junto com o professor Flávio,
falando sobre a questão indígena, genocídio, a questão de adoções irregulares, uma série de temas. E lembrando também que quem quiser participar do Congresso, enviando os trabalhos na condição de resumos expandidos ou artigos científicos, os editais estão disponibilizados no Moodle, e nós mandamos, né, professora Michele, para todos os representantes de classe da faculdade, e tem também nos nossos Instagrams, se você quiser, além de assistir o Congresso, poder participar aí, levando trabalhos. É isso, meus amores. Obrigada de coração por vocês estarem conosco, por terem aderido ao projeto integrador, e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Um beijo para todos, ótima sexta-feira, ótimo final de semana, sexta-feira que vem estamos aqui de novo. Obrigada. Beijo, um abraço a todos e todas. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisarem, estou disponível. É um prazer enorme estar com vocês. Obrigada. Tchau. Beijo, gente. Tchau, Jean. Obrigada de coração. Mi, um beijo. Beijo a todos. Tchau, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Igualmente. O que estava gelado?